Então aqui, ó, caju. Então, aqui foi a aula de ontem, De ontem. né? Então, formou esse quadrado que a gente vai trabalhar no meio. Então, o meu pituá, aquela gotinha famosa na palma da mão. Então, é só para hidratar o pituá, né? Ele não pode estar úmido, ó. Então, pego o cabinho do pincel, a gotinha, e vou hidratar. Então, aqui eu vou trabalhar com amarelo lírio, que eu vou fazer a base do caju. Lembrando que o caju, ele é uma fruta que faz parte do tema do livro, né? Brasil de Fauna e Flora. Uhum. Ó, então eu tiro aqui e vou fazer toda a base do caju, ó. Os movimentos circulares. E esse stencil também, ele acompanha o kit, então ficou bem fácil. Ô Ju, eu não lembrava, quando eu vi o caju já pintado, eu achava que você havia pintado mesmo a mão livre, não que fosse um stencil. Quer dizer, você consegue com a sobreposição e depois você entra sempre com gestual, Sim, você viu? fazer uma pintura que ninguém fala que é um stencil, Ninguém né? fala. Então, assim, você vem depois com gestual, você vem trabalhando, intensificando mais sombra, luz, né? E aqui é a base, ó. Aí um pedacinho dele aqui em cima eu vou deixar um pouquinho pro verde, tá? Ó. Então eu vou pegar o verde bambu. Ele usou um amarelo lírio e agora o Isso. verde bambu. Verde bambu. Deixa eu colocar o tecidinho aqui, que fica melhor pra... Ó, tiro o excesso. E vou terminar aqui com um pouquinho do verde, que eu quero deixar ele um pouquinho verdinho, né? E termino com o amarelo. Venho tirando toda a marcação. Porque o pituá, como ele é um pincel redondo, as pinceladas redondas, elas tiram as marcas que ficam da fusão entre uma tinta e outra, né? E eu não lavo o pincel. Agora eu venho com um pouquinho de branco. Também, ó. Tiro o excesso. Já vou dar uma leve clareadinha aqui no centro. Nessa região dele aqui que fica mais gordinho, né? Tiro. Agora eu vou pegar o vermelho, o morango, né? Ó, esse vermelho bonito. E vou tirar o excesso. E aqui, ó, nessa parte que fica abaixo, eu vou escurecer, ó. Então ele vai misturar com o amarelo, vai ficar um laranja, né? Só que vai ficar um laranja assim mais pro vermelho. Ó, tiro o excesso aqui. E aqui, ó, nessa parte do caju, para parecer que ele em 3D, ó, então eu entro com a sombra nesse movimento, ó. E subo com o restante. Então eu vim, ó, fiz dessa forma. Daí eu vou esfumaçando para sumir as pinceladas. Já tá ele arredondado. Já, você viu? Interessante, Ju. Vem aqui. E agora eu pego um pouquinho do castanho intenso. Ó, esse marrom bem forte. Só que daí agora eu pego um pincelzinho lixado, ou qualquer outro pincel que você tiver de cerdas. Ó, e um pouquinho aqui. Ó, já posso vir direto. Vou esfumaçar aqui. Então você viu que eu trabalho com as duas técnicas junto? Uhum. Porque eu não preciso me preocupar. Eu posso unir várias técnicas junto com o stencil, para não ficar aquele stencil chapado, né? Agora eu tiro o stencil, ó. Tá vendo que ficou a marquinha aqui? Bárbaro. Ó, E você vem entrar. Que Isso. perfeição, né, gente? Ó, eu volto aqui com o morango. E você nem vê mais, ó lá. Olha lá, sumiu. E volto lá, retocando também. E agora aqui, já venho com o castanho intenso, que essa parte aqui, ó, ela é mais escura, que ela recebeu sombra, né? Ó, de um lado e do outro. E aqui, nessa parte de cima, onde eu falei que eu entrava, eu também vou entrar com o castanho. Primeiro eu vou fazer a sombra aqui, sempre pouquinha tinta, ó. Do mesmo jeito. Ó, ele vai ganhando. Eu subo e entro pra dentro. E vou fazendo a sombra.
E o caju, ele tem, esse caju que é mais pro vermelho, ele tem umas manchas, tá vendo? Então com um pouquinho, ó, umas manchinhas, bem de leve. E um pouquinho do vermelho junto com castanha intensa. Então agora eu vou fazer a luz, ó, na pontinha do dedo mesmo, ó. Pego aqui um pouquinho de tinta, ó, tiro o excesso e faço simplesmente isso daqui, ó. Olha lá. Mais um pouquinho. E olha. Viu como que ele ficou? Impressionante. Ganhou volume, né? Mas que coisa, não? Então agora a folha, fazer a semente. vamos fazer a semente agora. Vamos lá. Então você viu que no próprio stencil, ó, ele já tem a semente aqui que você só vai... Ó, você só vai posicionar. E eu esqueci de falar também, Claudinha, que aqui, tá vendo esses pontinhos? Aham. É pra se você não... Você vê que eu fiz as pintinhas ali do caju na mão livre, né? Mas tem aqui que você pode colocar Até e as pintinhas. Até as pintinhas, tá? Que seriam essas aqui. É, ó, eu Ai, coloco que aqui, belezinha. Ai, do ladinho também, ó. Aí eu venho com o pincel e... Perfeito. Tá? Tá. Então, ó, encaixei a semente aqui. Agora eu venho aqui com a cor açaí. Tiro o excesso. Vou colocar o paninho. Ó, tirei o excesso e vou preencher, ó. Preencher. Um pouquinho do açaí, agora um pouquinho do castanho intenso. Ó, você vê que preenchei tudo, né? Agora eu venho com o pincel lixado. Então aqui, ó, pego o castanho intenso e preencho aqui, que é o espaço que ficou vago. E essa sombra, ó, com a mesma cor que está aqui na castanha, eu vou fazer isso, que é pra não ficar, parece que foi colado ali, entendeu? Ele tem que ter essa junção. E agora eu venho com uma cor castanha de caju, que ele é essa cor aqui, ó, que não chega a ser um verde nem um azul, né, ó. Então, vamos lá. Aí eu pego, vou dar luminosidade, ó, pra cá. E agora ó, então aqui eu vim pra dentro e aqui eu vou ao contrário. E venho mais um pouquinho. E agora mais um pouco aqui. E aqui eu faço isso, ó, essa pincelada. De novo, ó, vem aqui, faço essa pincelada. E agora eu vou esfumaçar. Se você olhar o caju, ele tem essa curvinha aqui, né, de sombra. E um pouquinho do branco agora, bem pouquinho. Ó, nas duas partes, faço a mesma coisa. Vem, olha lá como que... Bárbaro. Agora vamos pra folha, né? Aí eu volto com o stencil. Aqui. Vou colocar a folhinha aqui. Do lado. Você vê que eu nem lavei o pincel, ele tá sujo, né, ó. E vai aproveitar essa sujeirinha mesmo, é isso? Mesmo. Só tiro um pouco do excesso. Vou pegar esse verde aqui, que é o verde Amazonas. Ó. Tiro o excesso e vou lá, ó, preenchendo a folha. Pego um pouquinho em cima do caju, que é pra ficar aquela junção. Sempre tirando o excesso e vou preenchendo. Lá em cima, eu deixo, na ponta da folha, eu deixo pra fazer um pouquinho mais claro. Aí eu pego então um pouquinho do verde bambu pra terminar. Fiz isso. Você viu que aqui também tem a nervura dele, ó. Tudo prático, né? Ó. Coloco, ele encaixa certinho. E com castanho intenso, eu faço a nervura. Olha lá. E agora eu vou colocar luz nessa folha. Com a cor castanha de caju, ó. Olha que legal. Pego um pincelzinho lixado e vou como se eu tivesse com uma vassoura varrendo pra fora, ó. Ó.
entre uma nervura e outra. Lindo esse tom de verde, não? Esse é lindo, né? Ó, agora eu vou varrer ao contrário, vou varrer pra cá, ó. Por que eu falo varrer? Porque parece uma vassoura tá em pezinho, ele não tá na lateral, né, o pincel. Porque se eu vier na lateral, ele vai ficar um risco fino. Não, eu quero assim, pra dar volume. E aqui. E vou até o finalzinho. Olha que lindo que fica, né? Bárbaro. Vamos fazer uma gotinha? Vamos. Ó, a gotinha, eu sempre pego um tom um pouquinho mais escuro do que já tem na cor aqui. Então aqui eu vou misturar um pouquinho do laranja, ó, aqui no pano mesmo. Aliás, vou pôr morango, que eu falo que ele é quase um laranja, né? E um pouquinho do castanho intenso, ó. Olha a corzinha que ficou. Uhum. Venho aqui, é só luz e sombra, ó. Então eu vou fazer a sombra na parte de baixo e sombra na parte de cima. Ó, reforço a sombra. Agora eu vou vir com a luz. Eu posso pegar um pincelzinho menor. Ó, e um pouquinho do branco, eu coloco ele aqui, ó, um pouquinho. Tiro o excesso, vou dar uma leve clareadinha, ó. Tiro mais o excesso, porque eu não quero que o branco apareça. E agora eu vou pôr o brilho. O brilho é aqueles 2 pontinhos de branco, ó. Aqui e lá. E olha a nossa gotinha. Espetacular. Você vai repetir essa gota, mas eu vou só fazer uma pergunta. Para fazer a gota, você fez um tracinho embaixo, um mini sorrisinho embaixo ou em cima. Normalmente, a gente, para fazer isso, usa as cores que a fruta já tem? Isso. É isso? É isso. Sempre uso o tom mais escuro que a fruta tem. Então, aqui no caju, você usou? Aqui eu usei as 2 cores, foi o morango e o castanho intenso, porque tem aqui o castanho intenso e também tem o morango ali. Se fosse na maçã, eu usaria os tons mais escuros da maçã. Eu vou fazer uma gotinha no folha? verde. É, tá, e a gente vai ver. Olha, mas antes, que coisa linda, né? Agora a gota na folha. Pra gente entender isso, né? Porque falar, eu posso fazer de qualquer cor, não. Tem que trazer uma realidade, até nas cores que formam a parte circular da gotinha, porque, né? na verdade, a gotinha é luz e sombra mesmo. Então, ela é um reflexo do que ela está por cima, né? Então, se ela está em cima de uma rosa vermelha, ela tem que demonstrar que é o reflexo da rosa vermelha. Da rosa vermelha. Por isso, usar os mesmos tons, ó. Aqui, para pintar a folha, nós utilizamos aqui, foi o verde Amazonas, né? E coloquei aqui as nervuras com castanho intenso. Então, eu vou utilizar essas 2 cores para fazer a sombra da gotinha na folha. Mistura aqui, ó, um pouquinho no pano, tá vendo? Vai ficar um verde um pouquinho mais intenso. Olha, tá vendo? Então, eu venho aqui, escolho. Eu sempre, geralmente, escolho uma parte mais clarinha que é para aparecer mais a gotinha, ó. Então, aqui, ó, um sorriso, igual você falou, com a sombra para baixo. E um sorriso lá em cima com a sombra para dentro. Tiro o excesso, vem esfumaçando a sombra. Ó. E agora vou colocar luz. Pego um pincelzinho, um pouquinho de cerda, né? Ó. Coloca aqui, ó, um pouquinho do branco, bem pouquinho. Tiro o excesso e vou esfumaçar, ó. Tá vendo? Quando eu esfumaço aqui, ó, dá a transparência do verde, não dá? Ó? Sim. Olha aqui. Mais um pouquinho. Então, a minha gotinha vai ficando transparente, ó. E não perdendo as sombras. Agora eu venho com brilho, que é o que dá o 3D da gotinha, né? Ó, um pontinho aqui e um pontinho lá. Olha aí, que bárbaro. As meninas e meninos que pintam, pegaram o jeitinho de fazer a gota? Sim. Que retorno te dão? Sim, o pessoal falou assim que tá pegando muito fácil essa questão de explicar em 3 passos, né, a gotinha, que é a luz e sombra. Porque o pessoal tinha dificuldade de entender
que a gotinha é feita só com luz e sombra, né? Elas achavam que tinha que pôr cor. Não, então eu aproveito a cor do fundo, né? Do fundo. Então, igual nós falamos, se a rosa é vermelha, a gotinha, então ela tem que parecer que tá em cima de uma superfície vermelha, né? E assim dá para entender facinho, né? E Ju, eu vi que você ali, tá vendo, gente? São 2 cajus usando o mesmo stencil. Ele posicionou de formas diferentes, Sim, né? sim. Você fez um fundo. Isso é bacana que não fica a peça solta, tá vendo, gente? Tem um degradezinho. O que você fez ali? Então, aqui, ó, simplesmente eu peguei, ó, um pincel bem sequinho. Aí aqui mesmo, ó, eu coloco um pouquinho do branco, ó. Um pouquinho do branco. E ali eu utilizei a cor, foi o castanho de caju, ó. Então ele vai ficar assim, ó, bem suave, né, ó. O verde bem suave. Tiro todo o excesso e simplesmente, ó, só tô encostando a cerda dele, ó. Você não tá vendo pincelada, só sombra, ó. E vou Bem por todo. suave. Porque se eu apertar, ó, vai marcar. Né? Uhum. Então, é só encostando. Se eu encostar aqui, eu posso brincar por todo o meu tecido que não vai ficar marcas. E se eu quiser deixar um pouquinho mais claro, vem com branco, ó, e vai esfumaçando, ó, até... No seu kit, eu até comi bola, eu não mencionei que além das 20 tintas, vem o Aquadil. Vem. A gente usa o Aquadil para... Pode usar nesse momento Foi o aqui. que eu imaginei. Pode usar nesse Então, eu momento. pegaria o pincel, colocaria um pouco na Aquadil, um pouco nas cores desejadas, porque o que ele faz? Ele vai deixar o fundo aquarelado, suave, sem marcas de pincéis. Você pensou em tudo? Pensei em tudo. Porque é o seguinte, são 19 projetos nesse livro representando a fauna e a flora brasileira. Ai, E esse que bom. é seu, é um presente. Ô, cabra! Mas Esse você... é seu, né? Mas me pegou com as calças curtas. Ai, meu Deus do céu, que alegria, Esse Ju. pra Obrigada, você meu de amor. presente, que eu sempre falo que esse livro é para as pessoas que fazem parte da minha história. Ai, E meu você faz Deus, parte, eu vou você conhece aprender muito mais e bem. mais.